para você que hoje gostaria de saber mais sobre como a gente pode prevenir, como a gente pode nutrir mais emocionalmente os nossos filhos, nossos alunos, e ajudá-los a lidar com tantos embates, tantos desafios que a vida vai apresentando, já desde a infância. Não só na adultez, não, já desde a infância, nossos filhos enfrentam muitas dificuldades, desafios, embates, conflitos. Então, para a gente conversar sobre isso hoje, eu convidei uma querida. A Lu, ela é psicóloga, ela é coach, ela desenvolveu um método chamado Emotional Coaching, com base na teoria cognitivo comportamental, e ela vai falar um bocado sobre como nós podemos ajudar a blindar um pouco mais nossos filhos diante de tantas situações difíceis que a sociedade vem nos impondo. Então, quero convidar aqui a querida Luciana Viana. Oi, querida! Que delícia estar com você! Quanto tempo, Lu! Quanto Que tempo? saudade de você! Eu quero muito que você se apresente para a nossa audiência e possa falar um pouco do trabalho que você já vem fazendo há algum tempo, um trabalho de imensa qualidade, de grande transformação na vida de muitas pessoas. Então, eu queria que você pudesse se apresentar e falar um pouco do que você vem entregando de maravilhoso para a sociedade, Lu, querida. Olha, primeiramente, Márcia, eu gostaria de agradecer você, o Pedro, pela honra, pelo presente de estar aqui com vocês sempre e também de compartilhar uma missão que nós temos, né? Nós temos uma missão muito grandiosa e todos esses últimos anos, até me arrepia falando isso, né? Que a gente tem a missão de ajudar profissionais, né, de desenvolvimento humano, ajudar pais, ajudar, né, muita gente nessa caminhada do autoconhecimento, do desenvolvimento humano. Então, essa é a minha missão, né? Essa é a minha missão nesses últimos anos, de trazer formações para coaches, psicólogos, pedagogos, professores, nutricionistas, todas as pessoas que têm essa missão de ajudar outras pessoas também nessa caminhada, né? Principalmente hoje a gente vai falar sobre educação, né? Nutrir as crianças emocionalmente, e eu sempre falo para os alunos que essa é uma missão linda, né, Márcia? É uma missão que realmente toca o meu coração, tenho certeza que toca o seu coração também, porque é o futuro, né? Que a gente está falando dessas crianças. Não é só o futuro, é o hoje que está acontecendo também nos lares, né? E no futuro, na qualidade desses novos, desses futuros adultos, né? Sim. Então, assim, falando da Luciana, eu também tenho um filho, né, de 11 anos, já está crescendo muito rápido, né? Já um pré-adolescente. E, claro, a gente olha também para o nosso lar, né? Quando a gente fala dessa missão de ajudar outras pessoas, né? A gente olha para a gente olha para o nosso lar. Então, nesses últimos anos, a minha especialidade eu sou psicóloga, né? Sou mentora e formadora de profissionais com essa grande missão, né? Tenho várias, né, formações assim nesse sentido para profissionais, mas assim resumindo, falando como pessoa, né, Márcia, falando com essa missão, a gente traz aí caminhos e possibilidade, ferramentas, né, riquíssimas que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, esses caminhos hoje, sobre esse trabalho, né, essa importância de ajudar o mundo, principalmente nesse momento que nós passamos, estamos passando muito difícil, né, de a família buscar ajuda, ou de ainda famílias que estão precisando de ajuda para olhar para essas crianças. Então, essa é a minha missão, essa é a minha jornada nesses. Como psicóloga, eu estava fazendo conta, acho que 17 anos, né? E como formadora de profissionais nesses 6, 7 anos também, né? Então, eu tenho uma honra de estar aqui compartilhando junto com você nessa missão também, Márcia. Esse é um pouquinho da Luciana.
né? Maravilha, minha Profissional, querida. mãe, tudo, né? Eu sei que o trabalho que você desenvolve, continua desenvolvendo, ele tem reflexos em muitas pessoas que são próximas de mim, porque uma grande quantidade de alunos nossos aqui do ICIS, do Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil, fizeram formação com você, acabaram conhecendo você através de mim, né, pela proximidade que a Sim, gente sempre teve, e o quanto que isso se refletiu nos Kid Coaches, se refletiu na família dos Kid Coaches e abriu espaço de trabalho, inclusive, a muitas pessoas que atuam com o Kid Coach, com a metodologia Kid Coach, e que atuam também com o Emotional Coaching, que o Emotional Coaching, pessoal, é uma formação para que você atenda pessoas dentro de uma metodologia de coaching. Só que a Luciana Viana, ela desceu algumas camadinhas com um grau de profundidade maior do que o coaching, pelo fato dela ser psicóloga e ter uma grande bagagem e muitas formações na área da psicologia, ela se permitiu não ficar só na superficialidade do coaching. Ela fez muito parecido com o que nós fizemos no método Core Kid Coaching. Ela fez uso não só do coaching em si, mas de diversas informações, teorias, conceitos da própria psicologia. Então, o nível de profundidade que ela entrega na formação de coaching, que são as pessoas formadas por ela, atendem adultos. Nós, na nossa formação, nós ensinamos nossos profissionais que nós preparamos para atenderem famílias, atenderem crianças e atenderem os professores nas escolas. E a Luciana trabalha fundamentalmente com o coaching adulto. Então, só para situar você, o nível de contribuição que você vem trazendo, Luciana, não só para as pessoas que são da sua audiência, que são parte dos seus alunos, mas isso veio refletir muito fortemente também nos Kid Coach. Muito obrigada por essa contribuição, por essa complementação fabulosa dos nossos trabalhos, né, querida? nossa, que honra, honra escutar isso de você, Márcia. Foi uma sincronia natural que foi acontecendo, É, né, Márcia? mas é por Foi conta daquilo que natural. A você gente falava agora há pouco. Quando a missão da gente se encontra com uma missão semelhante com outras pessoas, a gente soma, né? A gente não divide, a gente soma, a gente não fica competindo, mas a gente agrega, soma de uma forma abundante para a melhoria de tantas pessoas, né? que lindo, que lindo. E eu tenho uma honra, assim, de... Tenho muitos alunos que são seus alunos, inclusive em Portugal também, né? A gente foi expandindo, né? E Bacana você abriu um demais. espaço lá em Portugal para mim também. E aí isso fortalece, assim, muito. Eu fico até emocionada desse trabalho que foi acontecendo naturalmente. E para quem não sabe, gente, a Márcia e o Pedro, eles são os meus padrinhos, né? Porque eles que, eu sempre falo, Márcia, porque vocês que batizaram o método do Emotional Coaching, né? Então, já tem a energia, já tem essa prosperidade, essa missão junto também no nome, né? Então, eu sou muito grata, honro muito esse presente que vocês me deram. Então, assim, é O presente gostoso foi que a mesmo, né? gente foi se desenvolvendo juntos, né, o Lu? Foi muito gostoso, assim, as idas que você teve nos encontros de coaches que nós fizemos pelo Brasil afora. A Lu foi a vários encontros de coach. A Lu teve Foi, presente em diversos Transformos Gerações, nos eventos grandiosos de Transformos Gerações, trazendo palestras maravilhosas, vivências incríveis. Foi para Portugal conosco fazer encontros de coach. Quer dizer, foi, fomos fazendo história juntos, né, Lu? E com a foi uma pandemia, delícia. a gente acabou ficando assim um pouco mais distante, porque a Sim, loucura foi grande. Ô, gente, às foi. vezes eu olho para o lado aqui, porque eu vou mostrar para vocês. Eu estou com um celular aqui do meu lado, porque eu fico vendo o que vocês estão escrevendo e vão escrevendo coisas para mim,
porque o que vocês quiserem a gente vai conversando e vai comentando aqui na nossa live que a gente está começando agora, que a nossa ideia hoje é trazer um nível de... Eu e Lu, a gente não gosta de ficar falando bobagem, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho assim. A gente não é muito desse estilo, não. A gente gosta mais de trazer conceitos, a gente gosta mais de trazer informações consistentes. Então, chama seus amigos, vem para a live, chama os pais, os pais amigos que você tem, que são pais também, e que podem se beneficiar com o tema que a gente quer trazer hoje para você, que é como que você, pai e mãe, que eu sei que a maior parte dos pais, eu digo assim, quase que a totalidade dos pais é preocupado com o desenvolvimento, com a formação de seus filhos, mas às vezes não sabe de que maneira poderia, principalmente, fazer a prevenção de uma série de situações, tanto da ordem comportamental, quanto da ordem emocional, social e, eu diria, até cognitiva. Então, a gente pode te instrumentalizar e hoje nossa intenção, minha e da Luciana, é a gente trazer para você o que está na sua mão, o que você pode fazer e que pode ajudar imensamente na prevenção para que seu filho tenha um nível de blindagem emocional maior e talvez não sofrer coisas que a gente hoje sofre, que você até sofreu na sua própria infância e que por conta disso você hoje vive diversas situações, diversas dificuldades que talvez não precisasse estar vivendo. E o bacana, assim, é que a Luciana, ela faz um estudo bem bacana que ela vai falar, com base num autor chamado Young, ela vai falar um pouco mais sobre isso, e ela também pode ajudar você a se desvencilhar de diversas dificuldades, de diversos, digamos assim, situações que na época da sua infância você encontrou saídas para a sua vida, atitudes na sua vida para lidar com os problemas que você enfrentava naquela época. E aí a gente fala de atitudes que são remotas, né? Ficam lá atrás, são remotas, mas que são desadaptativas. Elas foram adaptativas naquela época, mas talvez hoje, na sua adultez, elas estão desadaptativas. Você também pode se libertar disso, não é, Lu? Com certeza. Eu sou prova viva disso, né? Eu como pessoa, não só como profissional, né? Não sei se já posso começar, Claro! Já? Eu só estava aqui introduzindo para você já poder fazer embalar. A festa! Então, quando a gente fala de nutrir, né, assim, isso que você estava falando, né, e falando da minha própria experiência como pessoa, às vezes a gente carrega muitas dificuldades no dia a dia emocionalmente, né? Se sente ali rejeitado, se sente que não presta para nada, a questão da identidade, o que eu faço, até mesmo no trabalho, nos relacionamentos, na vida financeira, e tem um propósito, tem um porquê dessas consequências, principalmente emocional, financeira também, né? Tudo vai refletir de alguma forma, né? E quando a gente fala sobre isso, sempre tem um porquê. Porque às vezes a pessoa não sabe, quem está aqui, né? Quem também, né? Você está chamando pais ali, e às vezes os pais, eles estão ali se sentindo inúteis, não sabem o que está acontecendo. Esses pais também têm feridas e têm dores e dificuldades que estão carregando por muito tempo, e isso vai refletir na educação dos filhos também, no ambiente familiar, e vira uma bola de neve, né? E aí, o que eu faço com isso, né? Então, o primeiro ponto, quando a gente fala que se existe aí uma situação difícil de dor ou de conflito, né, que em vários níveis a gente vê famílias destruídas, né, e não sabe o caminho para cura, né? Eu falo cura mesmo, né? Essas mudanças, como a Márcia falou, essas mudanças emocionais, cognitivas, comportamentais, são curas. Ou seja, a gente consegue gerar mudanças, né, na gente,
pensando como adultos, então tem como a gente ressignificar, tem como a gente nutrir, tem como a gente construir uma inteligência emocional, né? E, claro, com os filhos é um momento mais saudável ainda, né? Muito mais preventivo nos filhos, nas crianças, do que o adulto. Mas quando a gente falando de adulto, a gente também muda, né? Porque a nossa mente ela é muito inteligente. Ela tem uma inteligência ali, né? Contratando um profissional, buscando um caminho profissional especializado nisso, né, Márcia? Cuidando aí dos professores, dos pais, dos filhos, da família como um todo, consegue construir essa inteligência emocional nos filhos, nos pais, ter uma harmonia na família. Isso vai refletir na educação, né, na escola dessas crianças, né? E aí vira aí uma coisa, uma bola positiva, não negativa, Eu né? queria complementar isso que a Lu está falando, pessoal. O nosso cérebro, ele tem um nível de plasticidade espetacular que se desconhecia até bem pouco tempo atrás. E hoje a gente tem informações claras de pesquisas muito bem consolidadas das neurociências, de todos os psicólogos que vêm trabalhando em cima do entendimento, da compreensão do cérebro, em equipes multidisciplinares, onde estão médicos, psiquiatras. Então é muito legal, biólogos. A gente hoje tem um nível de informação sobre a plasticidade do cérebro que não há mais dúvida. O que quer dizer isso? Significa que atitudes que você tem, comportamentos que você tem, pensamentos que você tem, sentimentos que você carrega, hábitos que você estabeleceu, podem ser modificados. Nós não precisamos ser reféns de tudo que vivemos no nosso passado até o momento presente. Isso, gente, é uma notícia alvissareira. A gente descobrir que eu não preciso ser refém das minhas dores de infância, eu não preciso ser refém das minhas mágoas, dos sofrimentos que eu vivi até aqui, que eu não preciso ser refém da minha falta de dinheiro ou de tudo que eu construí até aqui. Quando eu falo construir, não foi porque eu me odeio e por isso eu fiz isso comigo. É uma construção social, socioemocional da gente com a própria realidade que a gente vive, nessa junção do ambiente com a nossa vivência interna, e a gente construiu. Nesse momento eu estou assim. O bacana é você saber que você não precisa continuar assim. O bacana é isso. E ao saber de tudo que a gente vai falar hoje para você, você também pode alterar muito do que serão as atitudes e comportamentos do seu filho a partir de agora, né, Luciana? É isso que a gente quer trazer, em síntese. É o que a gente está querendo trazer para você hoje. Se valer a pena, chama seus amigos para estar com a gente. E pega o papel para anotar, né? Porque são informações valiosas, né, Márcia? E além de ser valiosas, infelizmente hoje, claro que muitas escolas, muitos lugares estão vendo, revendo sobre isso, né? Por que que eu hoje, sempre a pergunta é, por que hoje eu não tenho inteligência emocional, porque não tenho uma vida saudável em todos os sentidos, né? O que está acontecendo comigo? É possível mudar? E aí a gente faz até uma retrospectiva, né? Porque, infelizmente, até agora, a gente não tem uma solidez nas escolas ou dentro de uma educação familiar sobre como construir uma vida feliz, como construir um ser humano feliz, como construir uma vida equilibrada, né, com uma saúde emocional equilibrada. É como se isso não fosse possível na percepção das pessoas. O mundo é assim mesmo, as coisas são difíceis, a gente sofre para viver. Há uma série de coisas que a gente foi absorvendo e eu digo que a gente foi tornando isso normal, normalizando, né? A vida é difícil mesmo, a vida é dura mesmo, as coisas são difíceis. Gente, não precisa ser assim. Não precisa, eu sempre falo, não precisa morrer com isso, né? A ciência está trazendo aí toda essa revolução que eu fiz como pessoa na minha vida também, pela minha história de vida,
né, e de muitos alunos, né, os nossos alunos também falando que fizeram uma revolução na vida, na família. Então, falando assim, Luciana, então por onde que eu começo, né? Porque assim, a gente fica muito preocupado com o aluno que precisa saber escrever, o filho que precisa escrever, o filho que idade que eu preciso tirar a chupeta do filho, que idade que eu tenho que tirar a fralda do filho, né? Fica muito, estou pensando lá do pequenininho, mas todas as fases a gente fica preocupado, né? Eu estou falando como mãe também, porque quando a gente vai lá na internet, meu filho está no desenvolvimento normal, e a gente fica no aspecto físico ali, do crescimento físico e não emocional. Por quê? Porque nós não aprendemos isso em escola, dentro de casa, muito difícil, dentro da nossa própria história, né? Estou falando com propriedade porque eu fiquei muito tempo atendendo famílias também e sei que a família fala, eu não sei como fazer isso, porque eu nunca fui educada desse jeito e eu não sei o caminho, né? Então, a gente está muito preocupado com a questão das fases de crescimento de uma criança, que é importante, claro que é importante, mas a gente está esquecendo da fase do nutrir emocionalmente. A nutrição emocional é como se fosse o alimento daquela criança, que ela precisa se alimentar com coisas boas. E é a mesma coisa, para construir um adulto saudável, eu preciso do quê? Preciso dessa nutrição emocional. Nem quais são essas nutrições emocionais, né? Desde pequenininho, na verdade, desde a concepção, o pessoal está respondendo isso, Márcia? Desde a concepção, né? O que esse feto precisa? De uma segurança, de um amor, de carinho. Depois do nascimento, isso ainda precisa ser mais turbinado do que isso, né? Ou seja, são essas necessidades emocionais que são as nossas nutrições. Isso e com qualidade, claro, né? Nutrir essa criança desde a sua concepção, de gestão, depois no nascimento, nutrir exatamente tudo isso. O que uma criança precisa? Ela precisa do alimento? Sim. Mas ela precisa do quê? Do contato, do carinho, do olhar, da segurança, né? Desse vínculo seguro. Depois vai crescendo. O que essa criança precisa? De estímulos para seguir a vida, para conseguir explorar os lugares, para ter um incentivo, se sentir pertencente ali da família, ter um espaço de escuta, de expressão, ou seja, tudo isso uma construção de identidade, de autoestima. Essa é a nutrição, né, com qualidade que essas crianças precisam, né? Aquela velha história de antigamente, né? Não precisa de nada, já te dou comida, já te dou tudo. Não, esse é o grande estrago que acontece com a gente, né? Aconteceu com a gente também, né? Lu, na semana retrasada, nós fizemos uma postagem frequente, como a gente faz, estimulando isso tudo que você acabou de falar, né? O estímulo ao diálogo, o estímulo ao respeito, o estímulo à proximidade com a criança. E colocamos um texto bem bacana em que a gente dizia, né, que uma série de atitudes de um adolescente, como é que seria se tivesse tido algum outro tipo de diálogo e tal. E aí uma pessoa disse assim, um adolescente se agisse assim comigo, bastava uma boa surra que tudo resolvia. Eu fico um pouco impressionada que, em pleno 2021, eu ainda tenha alguém que poste, né, dizendo que uma boa surra tudo resolve. Me assusta muito a gente ter esse tipo de visão, que é uma visão que ela pode ter sido muito útil há talvez 80, 100 anos atrás, mas não comporta mais depois de todo o avanço da ciência comportamental, né? Não cabe mais, depois de tudo que a gente sabe do quanto que uma surra resolve, sim, a coisa fica totalmente equacionada. A criança ou adolescente para de fazer exatamente o que você deseja que ele pare de fazer. Só que as consequências... E ele para só na sua frente, né? Porque ele fica fazendo por trás.
Então, E o dano emocional também, o né, que dano acontece. para o resto da vida, é um esburacamento emocional para o resto da vida, né? Então, a gente precisa trazer esse tipo de informação para você, do quanto que isso tudo que a Lu acabou de falar, né? Esse desenvolvimento emocional, ele vai determinar, inclusive, hoje não temos mais dúvidas sobre isso, há diversas, milhares de pesquisas comprobatórias, o desenvolvimento emocional irá determinar, inclusive, um melhor posicionamento social das pessoas, um melhor posicionamento financeiro e um melhor posicionamento nos relacionamentos amorosos e nos relacionamentos sociais. Já não há mais dúvida sobre isso. Então, essa coisa do bem-sucedido, a pessoa é um brucutu emocional e é bem-sucedido, está caindo por terra. Esses bem-sucedidos, a gente está vendo que eles foram bem-sucedidos por um tempo e entram em falência logo e não se recuperam mais. É essa a realidade dos fatos. Exceto as pessoas que roubam aí, a gente não está falando disso, nem estamos falando aqui dos psicopatas. A gente está falando das pessoas normais como nós aqui, né? E a gente sabe hoje o que você, pai e mãe, podem fazer que tanto vão ajudar você quanto ajudar aos seus filhos. Ô, Lu, eu já ouvi essa história algumas vezes, mas eu gosto sempre de ouvir, eu sei o quanto ela é elucidativa para os nossos ouvintes, né? A nossa audiência nesse momento. Em breves palavras, se você pudesse contar para as pessoas o quanto que foi importante você ter identificado em si e o que aconteceu na sua vida, eu acho essa história fantástica, a sua própria história. Eu sei que ela é longa, talvez você não tivesse nem programado falar não, dela. Eu resumo. Mas, assim, eu acho que é tão elucidativa quando você fala de si, Lu, fica muito claro para as pessoas, até porque muitas pessoas vivem coisas que você já viveu. E elas acham que não tem jeito, que não tem como mudar, e tem, pessoal, tem. Olha, resumindo, é assim, eu nasci num ambiente familiar extremamente agressivo, violento, muito violento, e essa história que você queria, né, Márcia? Sim. Não combinei nada com a Lu, aí eu pego ela de surpresa assim, né? Mas é uma história que eu tenho um orgulho de contar assim, não foi fácil, né? Porque eu acredito que milhares de famílias, milhares de pessoas ainda vivem em lares violentos, né? E o violento, quando eu falo, gente, é violento mesmo, de ter situações de quase morte, né? Então, e claro, né, depois de nos últimos anos, né, meu pai que era violento, então tinha uma questão muito com a minha mãe, mas nós somos, né, em 4 filhos, e cada um lidou de uma forma diferente, com muitos danos psicológicos, com certeza. Ninguém desenvolveu transtorno psicológico, mas poderia desenvolver, né? E assim, desde a minha vida toda, quase toda, meu pai, nos últimos anos, que ele, de uma situação bem difícil com polícia, porque ele queria matar minha mãe mesmo, tal, que aí um delegado foi muito sábio, porque ele viu que ele precisava de ajuda psicológica que ele não buscava e que ele também não aceitava, né? Com a gente, eu mesmo sendo psicóloga e tal, né? Ele faleceu faz 2 anos agora, 2 anos e pouco, e aí esse ser abençoado, né, indicou meu pai para fazer um tratamento psicológico para ele controlar toda essa agressividade, mas, ou seja, foram eu saí de casa com 20 e poucos anos, então, porque eu não aguentava mesmo, eu saí de casa com pijama e de meia, só para vocês terem uma noção, assim, de tão violento que eu não aguentava mais, né? E aí, depois disso, o que aconteceu? Eu fui fazer um trabalho comigo, né, de cura, de olhar o que aconteceu, o impacto emocional que aconteceu comigo. E foram muitos, ou seja, de abusos físicos, psicológicos,
né, de não confiar nas pessoas, achar que eu também não poderia ser feliz, e sempre achando, né, que precisava ser escondidinha e não colocar para o mundo quem era a Luciana, a essência da Luciana, porque a gente está tão machucado, que a nossa autoestima, a nossa identidade fica só só o resto do resto, né? Então, resumindo a história, mas assim, o que eu tive, né? Primeiro eu fui buscar psicologia para entender, não era só isso, porque eu tinha essa missão de cura, de ajudar as pessoas também, e aí essa missão foi, peraí, só porque eu tive uma história, uma infância, uma adolescência, no começo da minha vida adulta, muita coisa pesada, isso não significa, e eu também não aceitava, que eu tinha que morrer com essas dores, morrer com muitas coisas limitantes na minha cabeça, né? Porque abala a autoestima da pessoa total, né? E não confiar nas pessoas, né? Então era uma coisa assim muito pesado e não saudável. E aí quando eu comecei a pesquisar, a estudar sobre essa nutrição, sobre essas dores emocionais, ressignificar o que aconteceu na infância, a minha vida mudou. Sim, como pessoa, profissionalmente, me conectei cada vez mais com a missão de ajudar outras pessoas, profissionais que podem ajudar famílias, crianças, né, adolescentes e adultos também que acham que não tem solução, que teve uma história difícil, né? Eu sei que a minha não é das piores, né? Mas assim, eu Nem sei é que tem a muitos única, lares, né? nem é a única, infelizmente, mas foi muito importante você ter feito essa virada. Lu, muitas pessoas aqui dizendo que tiveram viradas nas suas vidas com os programas de formação que fizeram conosco, muita gente falando que tiveram, sim, muitas transformações. Muito obrigada aqui pelo feedback. Pessoas comentando, fazendo comentários aqui bem bacanas a respeito de formação comigo e tal. Só para dar o feedback aqui para o pessoal. Obrigada, Ângela, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Então, assim, o que eu sempre falo também para os alunos, né? Porque independente do profissional, independente do objetivo, a gente não precisa carregar, né? Como a gente estava falando, carregar essas dores emocionais, infâncias e situações difíceis para o resto da vida. Por quê? Lá na infância, as minhas necessidades como um ser humano não foram nutridas, né? De amparo, de segurança, de apoio, né? Por quê? Porque eu fui uma criança escondidinha, com medo, medrosa, achando que sempre ia acontecer uma catástrofe, né? E aí, como adulto, que a gente consegue fazer, né? A gente consegue ressignificar essas memórias. Não vai mudar o que aconteceu, mas essas memórias não vão mais impactar minha vida hoje. Esse é o ponto-chave quando a gente É muito busca essas importante mudanças, esclarecer né? o que Luciana e o que nós psicólogos falamos quando a gente fala de cura. É muito importante isso que a Luciana acabou de esclarecer. Não vai haver um apagar do que houve. Isso tudo que houve na infância, na adolescência, nas suas vivências, seja dentro da sua família parental de origem, tenha sido no primeiro casamento que você teve, tenha sido num relacionamento com um amigo, com um sócio. Essas dores, gente, elas serão eternas dentro de você. O que a Luciana está te explicando é que você não precisa continuar tendo hoje o impacto igual negativo que você já teve. Você já teve esse impacto doloroso negativo. E você tem a opção, eu vou te falar isso com toda clareza, você tem a opção de continuar carregando esse impacto negativo para a sua vida hoje, ou você tem a opção de olhar e ter a clareza de que você teve esses impactos e decidir: hoje eu não quero mais que isso impacte aqui. E essa é uma decisão que ela não é tão consciente quanto a gente desejava, né? Não é. Mas você pode rememorar coisas, ressignificar dores, revisitar situações, fazer, digamos, eu chamo de uma higienização emocional e estar mais livre
para ser feliz. Não é passe de mágica, pessoal, não é estalar de dedos, não é nada, é processo. É sempre importante a gente esclarecer isso, porque não vai ser uma palestra que você vai ouvir, não vai ser aqui, terminou a live, tudo vai ter mudado na sua vida. Não é assim. É processo. O que a gente está querendo é te trazer um nível de entendimento e consciência para que você venha a buscar outras coisas, como uma série de pessoas aqui já disseram para nós que buscaram e encontraram e fizeram essa mudança e essa transformação que é possível. E o que a gente quer te trazer hoje é algumas orientações práticas que a Luciana vai trazer para você de como então poder blindar seus filhos. E também assim, né, Luciana? Porque assim, às vezes a pessoa, você falando tudo isso, Márcia, às vezes a pessoa, que eu já ouvi várias vezes, a pessoa fala assim, meu passado está guardadinho. Isso não é uma verdade, não está guardadinho. Ilusório, a É gente se ilusório, exatamente. ilude. Então não está guardadinho. Por quê? Porque às vezes a gente, aquela dor, aquela situação, aquela necessidade que não foi nutrida emocionalmente. Então vamos dar um exemplo. A Luciana Viana queria o apoio, a segurança familiar, porque era um ambiente muito vulnerável. Então qual é a minha necessidade? Era a segurança. Eu precisava do apoio e segurança. E aí a gente acha, então, a gente cresceu, tá tudo guardadinho, tá lá na nossa história, sim. Mas aí o que que acontece? A gente acaba entrando em situações sem querer e revive isso, né? E fica revivendo o que tá lá escondidinho, e a gente vai repetindo, ou seja, como que a gente repete? Encontrando pessoas, chefes, por exemplo, que revivo uma história lá, que me senti desprotegida inconscientemente, às vezes um parceiro amoroso, e é isso que acontece, a gente vai repetindo coisas que aconteceram na nossa infância, porque nós não recebemos essas necessidades emocionais, e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? O mesmo sentimento que eu tinha lá na infância, na minha adolescência, está acontecendo agora na minha vida, e até é parecido, né? Por quê? Porque não está escondidinho, a nossa mente ela não tem essa capacidade de esconder isso ou guardar e não vai influenciar. Influencia sim, da mesma forma que está acontecendo com as crianças, né? Se as necessidades emocionais delas não são supridas agora, vai impactar no comportamento dela hoje? Sim, mas o impacto maior é na mente dela, na inteligência emocional dela, porque vai impactar de alguma forma ou de várias formas na vida dela como um todo, né? Então, às vezes a gente acaba construindo essas crenças, acreditando nisso, Eu gosto muito mas disso que você está falando, segue isso, né? porque há essa questão da gente se iludir, de dizer, não, eu já perdoei meu pai, já está tudo resolvido. Eu quero te dizer, eu sinto muito, mas eu vejo uma série de pessoas que me falam coisas do tipo seguinte, inclusive eu já ouvi diversas pessoas assim, eu fui para um encontro, passei o final de semana lá, e aí foram assim muitas catarses que eu tive, chorei muito, resolvi todos os meus problemas do passado. Ai, gente, eu ia adorar que fosse assim, mas não é não. Ah, meu Deus, eu fui lá, chorei um tanto, pulei outro tanto, ri mais um tanto. Gente, essas vivências com todo esse povo que faz esses eventos de final de semana são muito legais, mas elas não equacionam as situações. A gente pensa que equaciona. A gente só toca assim, na ponta do dedãozinho assim do pé, sabe? Porque está longe de você resolver. As coisas ficam muito impregnadas em nós, ficam muito mais profundamente impregnadas do que a gente possa supor ou do que a gente deseja até. Elas ficam impregnadas e é como a Luciana disse, a gente vai repetindo sem nem perceber que estamos repetindo. O duro é isso. A gente vai repetindo as situações de infância sem nem perceber que estamos repetindo. E simplesmente não sabemos por que as coisas não funcionam, por que a nossa vida não dá certo. Sim, fica travado, né? Fica travado, porque isso vai impactar na nossa mente, ou seja,
Se eu não recebo, né, Luciana, quais são essas necessidades emocionais? Vou falar uma listinha aqui que todo ser humano necessita, Anota, né? começa a anotar. Anote. O que eu preciso como ser humano? E quando criança, essa é a nutrição, esse é o momento, desde o momento da concepção, né? Quem tem pais aí com crianças de várias idades, né? Professores que estão aí com vários, né? Crianças com várias idades também, e profissionais também, né? Quando olha para essas necessidades, espera aí, não tem, as necessidades não estão sendo supridas, é um ponto de atenção que a gente tem que olhar e falar assim, isso vai impactar a inteligência emocional dessa criança, de alguma forma. Ou se a criança já está agressiva, já tem problemas comportamentais, né, ou dificuldades no comportamento, a gente sempre vai perguntar quais são as necessidades que não estão sendo atendidas dessa criança, né? Então, quais são as necessidades da nossa nutrição? Lu, eu tô né? louca para te ouvir. Eu tô louca para te Sim. ouvir e quero, antes de te ouvir, fazer o seguinte, falar que uma coisa que a Ângela Bento escreveu super legal. Ela escreveu assim: as emoções continuam fazendo barulho na vida, mas as pessoas não atribuem a elas as dores sentidas. Olha que linda essa colocação da Ângela. Maravilhosa. Obrigada, Ângela, é Obrigada isso mesmo. pela participação. Continua, Lu. Gente, essa lista é para anotar, hein? Pega papel e lápis e anota. É a lista. A gente sabe que a criança precisa comer, precisa dormir, precisa vestir. Mas não é só isso. Só Não, antes na verdade... antes da Lu começar a falar, eu vou falar de um experimento que foi feito na década de 70 por um psicólogo chamado René Spitz. Esse psicólogo ele escreveu um livro chamado O Primeiro Ano de Vida da Criança. E nesse livro ele relata de crianças que eram crianças asiladas, ou seja, crianças que viviam em asilos infantis, e elas eram completamente supridas de alimentação, elas tinham suprimento de sono, elas tinham um lugar para dormir, elas eram cuidadas para que não sentissem nem frio nem calor, elas só não tinham o contato humano. Elas não tinham contato humano porque não havia gente suficiente para cuidar, nem para pegar essas crianças no colo. Essas crianças elas tinham um índice de mortalidade, de morte súbita infantil absurdamente maior do que qualquer outro grupo de crianças, e elas tinham o que René Spitz chamou de depressão marasmática, que é a depressão endógena, que a criança, bebê ainda, com meses, já começa a sofrer, porque estão faltando, provavelmente, muitos desses aspectos que a Luciana vai citar agora para a gente. Vamos lá, Lu. Em muitos casos, a criança morre também, né? Morre, vários estudos também morre por conta da falta desse afeto, né? Então, assim, qualquer ser humano precisa do quê? De contato físico, carinho, físico. toque. Anota aí, por favor. Né? E esse toque tem que ser, claro, seguro, né? Então, a segurança, ser previsível no amor, na entrega, porque às vezes a pessoa fala, eu dei um pouquinho, mas também não tem qualidade. Essa criança, ela racionalmente não vai entender, mas ela tá o quê? Colocando na memória dela. Então, precisa desse contato, da segurança, do sentimento de pertencer, inclusão dessa criança, que ela tem um espaço dela ali também importante, quem ela é, porque vai construir a identidade dela. Precisa um espaço para falar sobre sentimento, expressão de sentimento. Tem que ter um espaço de lazer, de expressão, né, do brincar, quem eu sou, né? O que eu penso, o que eu sinto, né? Exatamente. E às vezes a criança, dependendo da idade, a criança ela tem ali a criatividade de mostrar quem ela é na brincadeira. E se não acontece isso, né? Se tem um ambiente que trava isso, ela acredita que ela precisa ser o quê? Retraída, que ela não pode mostrar para, né, quem ela é. Aí eu estrago aquilo que era uma comunicação, a expressão dela, do ser dela,
é quebrado. Então, ou seja, uma necessidade emocional é ter esse espaço de ser, de expressar quem ela é, da brincadeira que ela está fazendo. E eu estou pensando isso em todas as idades, não só pequenininho, porque a gente está em várias fases, né, nesse mostrar essa brincadeira, como, por exemplo, um adolescente, né, o meu filho está na época das piadinhas, né? Então, as piadas para ele, né, pela personalidade dele, é uma maneira que ele está expressando quem ele é, expressando o jeito como ele está entendendo a vida, né? E às vezes, né, a gente fala, estou sem paciência de escutar a piada, mas é a expressão dele, é a voz dele. Então, essa voz e o respeito, né, de tudo, quem ele é, da expressão, né, de sentimento, de falar sobre sentimentos, expressar qualquer sentimento, porque às vezes a gente, o quê? A gente não deixa a criança falar, expressar uma raiva, tô com medo, né? Por quê? Porque a gente sempre está ali, né, julgando ou criticando. Então a gente precisa desse espaço, né? Deixa eu colocar aqui a lista: segurança, estabilidade, carinho, pertencimento, empatia, espaço para compartilhar. Até coloquei aqui aceitação, respeito, proteção. Então, um pouco disso Eu tudo acho e fantástico. limites também, né? Pois é, Limites com amor. maravilhoso, 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 Luciano. Porque quando a gente ouve essa lista, né? Algumas pessoas que estão nos ouvindo dizem, nossa, mas é muito complicado. Ser pai não é nada simples, não. Ser mãe não é nada simples, não. Sinto muito. Você entrou nessa empreitada. Desenvolver um ser humano não é nada simples. Desenvolver um cachorrinho não é nada simples. Desenvolver uma plantinha não é nada simples. Imagina um ser humano, né? Que tem uma complexidade extremamente maior dentre os seres vivos. Agora, por outro lado, quando a Lu faz essa lista, alguns podem confundir e achar assim, nossa, então a criança tem que ser tudo para ela, é ela só. Não, não é nada disso. Tudo isso com adequação ao respeito ao outro. Se a gente dá tudo isso, esse senso de pertencimento, de expressão de sentimentos, de expressão de pensamentos, e a gente não dá a ela limites, não diz a ela o quanto ela tem o direito e os deveres na mesmíssima proporção, a gente não está dando a ela uma boa formação. Só para pontuar isso. E porque o limite também é uma necessidade emocional, que é uma direção que ele está construindo internamente. O que eu posso, o que eu não posso. Eu preciso até esse limite, porque eu tenho que respeitar o amiguinho, tenho que respeitar a mãe, tenho que respeitar o pai, né, o professor. Então, ou seja, precisa construir essa bússola interna. E também é uma necessidade, porque senão a criança fica perdida. E ficar perdida pode ter muitas consequências, né? Não só na empatia do outro, mas a consequência de falar, peraí, o que esperam de mim? O que eu preciso fazer? E aí prejudica o que? A autonomia, o desempenho dela para a vida como um todo. Então, limites também ali é importante, né? É importante e aí, isso que a Luciana acabou de falar, pessoal. O limite não só é uma condição sine qua non para essa adequação no meio, mas repara o que a Luciana acabou de falar. É também um limite emocional de todos nós, porque o limite é o nosso norteador. Aonde é que eu vou? Onde é que eu não vou? Onde é que eu me sinto bem? Onde é que eu não quero para mim? O que é que eu não quero para o outro? Esse norteador vai nos dando também balizadores para a gente lidar com o mundo. Eu sei que o desafio, né, para os pais, principalmente, nessa correria que nós estamos sempre, né, de a gente sempre observar os nossos filhos, porque às vezes, por exemplo, o meu filho, eu observo, ele tem muita necessidade do tato, do abraçar, né, que é diferente de outras necessidades. Ele tem, né, como criança, como adolescente, ele precisa de todas as necessidades. Mas eu entendo e vejo que o tato, o abraçar, ficar um tempinho abraçado para ele é uma necessidade muito importante.
Como que eu sei? Observando, né? Sabendo que aquilo ali é importante, né? E sabendo que ali, naquele momento, talvez é uma proteção, uma segurança que ele precisa também, no carinho, no tato. Então, essa observação, mesmo nessa loucura que nós estamos no dia a dia de responsabilidade, é melhor, né? Vocês demorar um pouco a janta e dar esse carinho, porque essa é a nutrição melhor do que a janta, tenho certeza absoluta, porque às vezes a gente faz o contrário, preciso fazer a janta, depois te dou carinho. Não, é o contrário, dá essa nutrição, que ele é muito mais saudável do que fazer a janta, por exemplo, né? Então, Ai, isso é Lu, muito que é tão importante. gostoso te ouvir, que lindo, é isso mesmo. Janta vai ter toda hora, comida vai ter toda hora, mas a comida emocional, gente, é o que dá a sustentação verdadeira. E eu, pessoalmente, olho para mim, sabe, Lu, como mãe, e queria ter sabido tudo que sei hoje quando criei meus 3 filhos, porque muitas vezes eu priorizei a janta, eu vou usar metaforicamente a Sim, janta, tá? Mas assim, priorizei meu trabalho, porque eu tinha que ganhar dinheiro, porque sem dinheiro eu não pagava a escola de criança. Eu sim. priorizei ir para uma reunião quando tinha um filho doente que precisava de mim. Priorizei fazer uma viagem de trabalho. Priorizei coisas que talvez se eu soubesse tudo, eu falo isso com toda honestidade, pessoal. Falo isso com toda a verdade, Você com o não é pé a no chão. única. E sabe, eu falo isso, não falo com culpa, mas falo assim, puxa vida, se eu soubesse hoje tudo que eu sei, eu teria sido uma mãe diferente. Eu teria priorizado menos a janta, metaforicamente falando, e teria Aham. priorizado mais esse tempo, esse espaço, esse convívio, esse contato. Por isso, eu percebo hoje, sabe, Lu, que eu me percebo melhor avó do que melhor mãe que eu fui. Eu acho que hoje estou meio que me redimindo aí na Aham, minha isso é lindo. na minha maternidade, na minha avoselidade. Eu não sei se existe isso, né? Avoselidade. É bom porque você está dando isso para os netos, né? Esse amor, essa entrega, né? Porque eu sei, eu também, quando o Gu nasceu, eu tive que colocar ele muito pequenininho, pequeno na creche, né? Me doeu. Eu sei que ali, né, teve algumas memórias ali que eu não queria ter construído aquelas memórias emocionais, né? Eu falo para ele, hein? Ele falou assim, mãe, eu odeio ter mãe psicóloga, porque eu falei, mãe, eu falo para ele, Gu, agora a mamãe sabe o caminho, né? O estrago que foi lá é possível arrumar. Quando você estiver preparado, quiser cuidar disso, você vai cuidar disso, né? Mas eu converso muito com ele, como você está conversando com os netos, né? Então, olha que grandeza, olha a riqueza, né? Dessa construção emocional que você está entregando. Acho que é isso, né, que faz toda a diferença também, e a gente vai aprendendo, né? Porque às vezes assim a gente não sabe a dosagem. Ah, será que eu estou afetando? Será que eu não estou afetando? É a observação e entrega, porque às vezes, por exemplo, eu não tive na minha infância um abraço da minha mãe, né? Então Olha eu não sei aqui, abraçar. Lu, olha o que a Carol Nascimento escreveu. Teve uma situação que passei com meu aluno, que ele chegou triste por perguntar a ele, disse que o pai não quis dar um abraço nela, que ela pediu para ficar no celular. Ela ficou muito triste com o pai. Isso é toda hora, né, Lu? É toda É, hora. É e toda parece que é hora. uma coisa bobinha, para aquela criança não é bobinha. Para a criança ali, aquilo lá é muito grandioso, um não ali, ou seja, um não para ela, não é um não, né? Do abraço é maior do que aquele abraço, é um não para ela. Falar, então eu É não o não te mereço o amor, quero. É né? o não te quero. É você É não é tão isso. importante quanto outras coisas na minha vida. Eu não mereço amor, né? Aí um adulto com isso, né? Falar, eu não mereço um bom emprego, eu não mereço ganhar dinheiro, eu não mereço ter um amor, um relacionamento saudável. E aí essa é a consequência essa falta de nutrição, né? Que é tão importante para a gente. Então, aí o que, que acontece? Uma família, né? Falando aqui para as famílias, uma família que às vezes não aprendeu a dar um afeto, tem uma carência nesse afeto, vai ter um prejuízo? Vai, vou ser bem sincera, vai. Né?
Se a família ou alguém da família tiver uma frieza emocional, ainda não consegue olhar também para os sentimentos, falar sobre sentimentos, vai ter consequência? Vai ter consequência, né? Por quê? Porque vai ter uma desconexão da família ali, né? Se tiver relacionamentos imprevisíveis, uma hora eu dou muito amor, uma hora eu abandono, também vai impactar, porque a criança fala assim, meu, eu não sei lidar agora. Uma hora minha mãe ama, Essa uma hora ela tá me arrebentando. instabilidade, né? Essa É, instabilidade. Por isso que a gente instabilidade. costuma dizer que as famílias que têm casos psiquiátricos, como por exemplo bipolaridade, esquizofrenia, elas são famílias que elas precisam ser mais acompanhadas, porque os filhos egressos de famílias de casos psiquiátricos, de casos de alcoolismo, de Isso. drogadição, situações desse tipo, as crianças sofrem muito, muitas memórias e registros muito dolorosos e que se estendem pela vida inteira, mas podem ser tratados, tá, gente? Tem Porque saída. causa ansiedade para a criança, porque não sabe lidar. Uma hora o pai tá bem, uma hora o pai não tá bem, né? Os pais, né? A criança gera ansiedade, vai virar um adulto ansioso, né? Mas é como você falou, né, Márcia? Tudo é possível reverter essa situação. Ou seja, ou quando tem abusos, né, também, abusos em vários sentidos, impacta muito emocionalmente uma criança. Às vezes um abuso até físico, psicológica, né, às vezes de troca, de negociação, de comparação, tudo isso é abusos de vários sentidos, né? A gente pode pensar no casos extremos também, né? De violência física, de abuso sexual, isso vai trazer um trauma, aí é casos mais graves, Claro. né? Trauma, porque vai impactar a inteligência emocional, né? Então, quando a gente olha para a família, como a família está, e quem está aqui fazendo também esse raio-x, né? Como a minha família está hoje, qual é a qualidade emocional da minha família, o que eu preciso mudar, acho que também tem que fazer essas perguntas, né, Márcia? Como que está o meu ambiente familiar? E, né, cada um, esse final de semana, fui fazer um trabalho comigo mesmo de autoconhecimento, e uma pessoa que estava lá no grupo falou assim, que a família estava toda desconectada, e que ela estava buscando agora a conexão com os filhos, e ela não sabia por onde começar, porque ficou tão desconectado que não caberia uma conversa, né? Não caberia um abraço, né? Então, ou seja, é possível, essa pessoa está precisando? Sim, mas ela estava fazendo já uma análise, que esse é o convite que eu trago para todos que estão aqui. Como que está o meu ambiente familiar? Está saudável? Não? O que eu preciso mudar? Qual é a necessidade emocional, não só da criança, às vezes, né, o pai e a mãe, às vezes ali a relação do pai e da mãe também vai trazer uma referência para essa criança que está ali também, uma referência, né? Um padrão que a criança está construindo desse relacionamento do pai e da mãe. Isso vai interferir emocionalmente também, né? Porque quando a gente vê todos esses tipos, né, de carência, de frieza, né, o que acontece? A gente vai ver, sim, sequelas, né? Quais são as sequelas? Crianças, adultos inseguros, né, desconectados, com a questão emocional também impactada em vários sentidos, ou seja, às vezes se exclui, às vezes tem explosões, a gente vê que a pessoa não tem controle ali, por quê? Porque não sabe lidar com aquela frustração, aquela necessidade que não foi atendida, né? Então, adultos isolados, adolescentes isolados, né? E fazendo também, falando de pesquisas, né? A gente olhar para a estatística hoje de casos de adolescente, né, de adolescentes que estão, infelizmente, se suicidando, adultos que estão aí, que a gente está numa calamidade pública da saúde emocional, né, não sei, hoje está, acho que 80% ou 60%, não sei a estatística certa, mas é um dado alarmante em casos de ansiedade, depressão. E por que tudo isso? Porque essas necessidades não foram supridas. Se existe uma dor emocional, se você carrega, ou o filho carrega uma dor emocional, se tem alguma coisa na sua família que não está saudável, né? É possível você mudar esse jogo, essa história, para todos, né? A família toda ter uma qualidade de vida,
eu falo sempre que nós temos o direito de construir essa mente saudável e essa vida saudável. Todos nós temos essa oportunidade, não importa se você está no caos hoje, mas esse caos é um convite para você buscar aí um caminho para cuidar dessas necessidades emocionais ou dessas faltas que aconteceram na vida e que elas podem ser ressignificadas, né? E eu falo rapidamente também que, assim, eu já tive a oportunidade de fazer essa ressignificação com pessoas com 70 anos, 72 anos, e buscando isso, né? E é tão grandioso, a pessoa ficou cega por 70 anos e curar isso dentro dela, gente, isso é muito precioso, né? Então, não caia na armadilha que não é para você, ou que não é para sua família. É sim, você tem esse direito e você pode ir atrás. Acho que isso que eu queria deixar para todos aqui, para não desistir, para realmente seguir esse caminho, é o que eu sempre falo, como eu faço isso na minha vida. Eu vou morrer velhinha, buscando sempre olhar para esse meu lado, para o meu ser e cuidar, porque é o que eu posso fazer por mim, né? Então, já curei muita coisa, graças a Deus, sim, né? Ressignifiquei a minha infância, sim, e eu vou continuar olhando cada vez mais, né? Não paro, sou viciada nisso. Então, eu puxo isso para as pessoas também, né? Então, esse é o recado que todos nós merecemos. São duas armadilhas que eu considero poderosas e perigosas, que é essa que você disse, né, de você achar que não é para você, de você ter um certo nível de consciência, né, Luciana, e entender que as coisas não estão boas, mas que não tem mais jeito. E essa é uma armadilha perigosíssima. E a outra armadilha é você nem perceber que você está vivendo coisas que você não precisava estar vivendo. Então, é aquele tipo de questionamento que a Luciana propôs a você agora há pouco. Olha para o seu sistema familiar. Olha com crítica, um olhar crítico. O que está acontecendo aqui? O que eu tenho hoje é o que eu gostaria de ter? O que nós vivemos hoje aqui na nossa casa é como eu gostaria que fosse? Idealmente, quando eu planejei minha família, eu desejava esses mal-humores, essas ruminações, essa falta de diálogo, essa quantidade de birra, essa falta de encontro, de conexão, a falta de riso. Às vezes é falta de riso, está faltando riso na minha casa, está faltando diversão, está faltando graça. Então, é para a gente olhar, porque essas são as duas armadilhas. É a que a Luciana acabou de falar, é de você ter um certo grau de consciência de que as coisas não estão boas e você não acreditar que isso possa se resolver ou que possa se modificar. E a outra armadilha é você nem perceber que está dentro da dor. Então, é para se fazer questionamentos, se perguntar: essa é a família que eu idealmente idealizei, que eu quis ter? É assim que eu quero viver? Os meus próximos, eu diria, se você está com 30 anos, os meus próximos 30 anos é assim que eu quero viver? Os meus próximos 40 anos é assim que eu quero viver? Sabe? É para você se perguntar e tomar uma posição de: não, eu não quero que seja assim. Eu quero que seja melhor, porque, gente, sempre pode ser melhor do que está agora. Olha o que a Lu acabou de dizer. Ela já se libertou de muitas dores, já se curou de muitas coisas, mas ainda há muito por se fazer. Então, sempre há o que a gente possa fazer para nos melhorar internamente.